Hoje vamos falar do piloto mais maluco de todos os tempos. O homem que foi banido de Mônaco, tinha filiação com a galera não tão legal e sempre que estava no grid, era certo que alguma tragédia iria acontecer. Ele passou 5 anos na Fórmula 1 e deixou sua marca, para não dizer ao contrário. Mas antes de apresentar esse cara para vocês, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rodrigo Lengruber e você está assistindo Desvendando Máquinas. E é óbvio que estamos falando dele, Pastor Maldonado. Nascido em Maraque, uma pequena cidade no interior da Venezuela, em 1985, Maldonado sempre se mostrou muito interessado por esportes radicais. Com apenas 4 anos, ele começou a andar de bicicleta e competir em alguns campeonatos de BMX, mas foi somente com os 7 que ele descobriu o kart. E daí ele descobriu seu amor pelo mundo automobilístico. Embora nascido em um país de terceiro mundo, sem muitas oportunidades, ele vinha de uma família influente. E por isso, em 2003, com apenas 18 anos, foi para a Europa, em busca do seu sonho, ser um piloto de Fórmula 1. Sua primeira passagem em uma competição expressiva foi em 2003, na Fórmula Renault 2000, onde ele ficou em 28º lugar. Não era exatamente o começo que ele esperava. Entretanto, um ano depois ele se redimiu, ganhando o campeonato italiano de Fórmula Renault, com 8 vitórias e 6 pódios. Mas toda essa glória infelizmente não iria durar muito tempo, pois no ano seguinte, ainda nas categorias de base, Maldonado não estava indo nada bem. Muito pelo contrário, foi meio uma das corridas daquele ano que sua vida mudaria para sempre. Estamos falando óbvio do GP de Mônaco. Durante uma das sessões de treino, Patrick Pyle acabou se acidentando em uma das curvas. Como já era esperado, saíram as bandeiras amarelas e os marshals foram para a pista para poder limpar e desobstruir o asfalto. Todos os pilotos frearam para evitar outro acidente, é claro. Todos, menos o nosso amigo venezuelano, que acabou ignorando as bandeiras e colidindo contra o carro de Patrick e depois atropelando um dos marshals que estava ali limpando a pista. Foi uma cena horripilante. Graças a Deus ele ficou bem e não teve nenhum ferimento grave. Entretanto, esse ato de extrema irresponsabilidade gerou grandes consequências, sendo a primeira dela um banimento vitalício. Ele nunca mais poderia correr na pista de Mônaco. Mas foi exatamente nesse momento que entrou uma de suas afiliações não tão legais que eu havia falado no começo. Ninguém mais ninguém menos que Hugo Chávez, até então presidente da Venezuela, fez um acordo com a corte monegasca, a qual por alguma razão desconhecida voltou atrás e anulou seu banimento. O que parecia era que Maldonado não era somente um piloto para Chávez, talvez ele fosse até um amigo, dado a influência de sua família, e algumas fontes dizem que elas eram bem próximas do regime. Mas lembre-se, não fui eu que te falei isso. E além de toda essa doideira, aparentemente, o seu sucesso no esporte era equivalente à restauração do sentimento nacionalista venezuelano, ou pelo menos era isso que ele acreditava. E por isso, era super justificável você pegar o dinheiro suado da sua população e dar na mão de um moleque para ele poder bater carros de corrida pela Europa. Hugo Chávez teve um papel importantíssimo na carreira de Maldonado, mas disso veremos mais pra frente. Ainda suspenso, nosso venezuelano favorito continuou competindo, só que agora nas categorias de base. E depois de um ano, ele voltou para a competição onde havia ocorrido aquele acidente horripilante. Ele conseguiu algumas vitórias e aos poucos estava deixando aquele desastre de Mônaco para trás. E por uma ironia do destino, em 2007, voltou para aquele mesmo lugar e ganhou. Agora imagina a cara do príncipe monegasca quando teve que dar o prêmio na mão do cara que ele havia banido um ano atrás. São as ironias do destino, não é mesmo? De 2007 até 2009, Maldonado continuou a mesma pessoa. Ele era o tipo de cara que podia ganhar uma corrida e nas próximas 3 iria cometer o erro mais grotesco que de alguma forma resultaria em algum acidente. Em 2010, para surpresa de todos, ele ganhou o GP2, com um total de 6 vitórias e 2 pódios. Ele virou a chave. E parecia que ele estava no caminho para realizar o seu sonho de moleque, entrar na elite do esporte automobilístico. E foi exatamente isso que aconteceu em 2011. Ele entrou e ganhou seu espaço na Fórmula 1. Fruto de todo o seu trabalho, técnica e ultrapassagens impecáveis. Ele realmente era um piloto fora de série. Mas é óbvio que esse não era o caso. Maldonado era um patriota. Acima de tudo, era um compadre de Hugo Chávez, que era compadre de Rafael Ramírez, presidente da PDVSA, simplesmente uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que curiosamente patrocinava a Fórmula 1.
E era nesse exato momento que estavam acontecendo inúmeras manifestações contra o governo de Chávez lá na Venezuela. Mas ele pensou que seria uma ótima ideia botar Maldonado como uma figura nacionalista, uma pessoa para juntar o povo e ter aquele sentimento de vamos todos correr, todos vibrar em prol desse playboy que vai bater os carros em todas as corridas do campeonato. Bom, foi isso que ele pensou, pelo menos. Não sei se foi, mas provavelmente. ¿Dónde saco yo esa plata? ¿Usted me puede ayudar? Bueno, pastor, yo voy a tratar. Entonces llamé, a PDVSA. Y ahora Pastor va a correr con PDVSA Venezuela. Porque él es un patriota, patriota. Finalmente ele estava no lugar onde tanto sonhou, na Fórmula 1. Seu primeiro parceiro de equipe era o brasileiro Barrichello, e juntos orquestraram uma temporada nem um pouco promissora. O brasileiro conseguiu pontuar em Mônaco e no Canadá, já Maldonado conseguiu seus primeiros pontos na Bélgica. Mas além disso, ele também ganhou uma fama, não que isso seja bom. Essa temporada ficou marcada por todos os erros grotescos que ele tinha. Tipo quando ele ignorou a bandeira azul em Abu Dhabi, o que lhe rendeu uma penalidade de 30 segundos. No Canadá, perdeu 2 vezes a sua asa dianteira, uma em um acidente e a outra após sair do pit stop, é claro. Após todos esses erros, ele ficou conhecido como piloto kamikaze, principalmente pelo seu alvo favorito, Lewis Hamilton. Hamilton forces Maldonado off the track. Oh, and they do touch, and Hamilton goes off into the barriers. Maldonado squeezes through, and Hamilton's race is over, and he slams the steering wheel in frustration, whilst the Spanish fans, and Hamilton is out of the race. Em 2012, após essa longa temporada, a Renault se juntou com a Williams, e tudo indicava que dessa vez eles iriam longe. Até porque não tinha como piorar, não é mesmo? Bruno Senna se tornou o mais novo piloto da equipe, e ele seria parceiro do nosso venezuelano favorito, que já estava fazendo suas peripécias. Logo na primeira corrida, na primeira curva, ele bateu no carro de Grosjean, e na última, bateu sozinho. As próximas corridas é óbvio que não foram muito diferentes. Ou ele teve algum problema técnico com o carro, ou ele simplesmente bateu, e ficou por isso mesmo. Foi na quinta corrida do campeonato que algo extraordinário aconteceu. Maldonado, por alguma razão, virou uma máquina. Chegou em primeiro lugar na qualificação e depois foi lá e ganhou a corrida, como se não fosse nada. Ele estava fazendo história, se tornou o primeiro venezuelano a ganhar uma corrida de Fórmula 1 e finalmente calou todas as pessoas que o criticavam. Mas será que era nesse momento que ele daria a volta por cima e deslancharia sua carreira? Sinto lhe informar, mas não. Depois dessa corrida, ele voltou a ser o cara que conhecemos, voltou à rotina. Alguns até dizem que ele piorou. Ele estava fazendo jus ao seu apelido de piloto kamikaze. Mas para ser justo, essa temporada não foi um completo desastre igual a anterior. Bruno Senna conseguiu fazer alguns pontos e graças à vitória milagrosa de Maldonado e as suas amizades, óbvio, ele conseguiu se manter no time e a Williams ficou em 8º lugar no campeonato de construtores. Não era grande coisa, mas já era um começo, não é mesmo? Em 2013 chegou na equipe um novato da Finlândia, um tal de Valtteri Bottas. Só que o carro conseguia ser pior do que o do ano anterior, e não havia muito que os pilotos podiam fazer. Na temporada inteira, ambos conseguiram pontuar apenas em uma corrida. Bottas ficou em 17º lugar com 4 pontos, já Maldonado ficou em 18º com apenas 1. Ele até chegou em 3º lugar nas qualificações do Canadá, mas na hora do vamos ver, ele acabou batendo o carro e perdeu. E depois de 3 anos de pura adrenalina, para não dizer outra coisa, Maldonado saiu da Williams e no seu lugar entrou ninguém mais ninguém menos que Felipe Massa. Com seu futuro incerto, Maldonado estava aflito para saber qual seria a escuderia que ele quebraria os carros, e a sortuda da vez foi a Lotus. Agora com novas cores, novo uniforme e novo time, bastava olhar para o carro para saber como ele foi parar ali. Romain Grosjean era o seu parceiro. E juntos eles renderiam alguns memes irados, pena que naquela época não existia. No circuito de Bahrein, Maldonado fez algo impressionante. Na saída dos boxes, saiu igual um míssil, esqueceu de olhar para o lado e acabou batendo no carro de Esteban Gutierrez, fazendo dar uma volta no ar e capotar, coisa digna de um filme de ação. Frank, let's see what they do with Maldonado. Clearly isn't Gutierrez's fault, but with your mirrors, the problem is Gutierrez when you... Como um ser humano normal, após quase assassinar o seu colega de profissão, Maldonado seguiu a corrida como se nada tivesse acontecido e chegou em 13º lugar.
mas ele recebeu uma punição. A punição de largada para a próxima corrida, no GP da China. Ele perdeu 5 posições e também perdeu 3 pontos na sua superlicença. Mas as punições não custaram tão caro, pois na qualificação, Maldonado se perdeu nos botões do volante e acabou rodando no meio da pista. Na próxima corrida, ele bateu, tentando entrar no pit stop. Seus acidentes chegavam a ser vergonhosos e ele acumulava todos esses momentos. Como na Espanha, quando bateu antes mesmo de entrar na volta de qualificação. Ou na Bélgica, quando perdeu o controle do carro em uma linha reta. Sim, em uma linha reta. Ele fazia o difícil parecer fácil. Mas agora em 2015, a Mercedes se juntou com a Lotus e tudo indicava que essa seria a virada de chave da equipe e de Maldonado. Mas por mais que ele fizesse tudo certinho, alguma coisa conseguia dar errado e alguém ia lá e batia nele. Parecia que ele virou uma espécie de imã para acidentes. Mas mesmo assim, ele chegou a pontuar 6 vezes naquele ano, mas seu companheiro de equipe pontuou o dobro. Estava se tornando claro que não importava quanto tempo passasse, Maldonado continuaria sendo esse piloto mediano. E foi assim, em meio a uma crise na Venezuela, uma temporada nem um pouco empolgante, e todos os carros que ele quebrava, que gastava milhões de dólares com acidentes bobos, que Maldonado terminou sua carreira na Fórmula 1. A Lotus decidiu deixá-lo. Mas antes de ficar triste com essa informação, escuta esses dados. Em 96 corridas, ele abandonou 32. Isso é, 1/3 das vezes que ele pisou no asfalto, ele abandonou, seja por falhas mecânicas ou até mesmo acidentes. Ele se acidentou em um total de 52 vezes. Isso significava que era mais provável ele bater do que terminar a corrida. O que parece era que o que o mantinha como piloto eram todos os milhões de dólares investidos pelo governo venezuelano. Mas isso pode ser coisa da minha cabeça, eu posso estar ficando maluco. E quando a crise começou a ruir naquele país e todos os acidentes começaram a pesar, é óbvio que nenhuma escuderia queria ter uma pessoa tão pragmática, para não dizer outra palavra assim, e não fazia mais sentido ele estar ali. Bom, e por hoje é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de ouvir a história desse doidão da Fórmula 1. Se chegou até aqui e gostou, sinta-se à vontade de lhe seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like, óbvio, se você gostou. Valeu!